Olá, um ótimo dia para você. Programa Pai Eterno de hoje está no ar. Seja muito bem-vindo aqui à Casa do Pai, de onde eu falo com você nessa manhã. Que alegria te receber mais uma vez e que alegria saber que você abre as portas aí da sua casa para nos receber também para esse nosso encontro, né, de todos os dias aqui para falar sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, esse Pai misericordioso e amoroso. Inclusive, você aí que ainda não faz parte da nossa família de amor, seja um evangelizador. Entre em contato agora, nosso telefone é 62 3506-9800. Nos ajude a seguir com esse trabalho de evangelização, esse trabalho que leva a devoção ao Pai Eterno até o coração de mais pessoas todos os dias. E sabe que quem faz parte aqui da nossa família de amor, além de ser um evangelizador, ainda colabora com a construção da nova Casa do Pai. Muita coisa é feita graças à sua ajuda, graças à sua generosidade. Então, se você já alcançou bênçãos do Pai Eterno na sua vida, quer fazer mais pessoas conhecerem também essa mesma devoção, esse mesmo amor generoso, você pode fazer isso evangelizando através da sua contribuição. Lembrando, sua ajuda, ela é espontânea, no valor que o seu coração inspirar, aquilo que tiver dentro da sua possibilidade faz toda a diferença no nosso trabalho. O que a gente precisa aqui é da união das pessoas que fazem parte da nossa família de amor. Então não deixa para depois, não deixa para ligar depois, não deixa para doar depois. A gente precisa de você agora. 62 3506-9800. O pessoal da nossa central de relacionamentos está esperando por você. A central que agora acontece, existe aqui do ladinho do santuário. Estamos cada vez mais próximos, estamos cada vez mais conectados e o nosso objetivo é esse, estar juntos, levando a devoção ao Divino Pai Eterno cada vez mais longe. E quem faz parte da família de amor, além de evangelizar, ajudar com que mais pessoas conheçam o amor do Pai Eterno, ainda ajuda construindo a nova Casa do Pai aqui em Trindade. Uma obra grandiosa que a gente está fazendo aqui no coração do Brasil, né, no centro do Brasil, para receber com mais conforto as pessoas que fazem parte da nossa família, as pessoas que amam o Pai Eterno, que já experimentaram desse amor. Eu sei que você já, eu também já, então nos ajude a erguer a Casa do Pai. Faça a sua doação agora mesmo, não importa o valor, coloca o seu tijolinho ali, nos ajude a edificar esse novo santuário. E ó, essa obra não para não, ela continua acontecendo todos os dias, mas acontece no ritmo das doações. Então faça a diferença, faça parte, 62 3506-9800, nós contamos com você. Por falar em obra da nova Casa do Pai, quero te mostrar agora como é que está o andamento dessa construção, viu? Prestação de contas para você que já faz parte aqui da família de amor. Nós preparamos uma reportagem para te contar em detalhes como está a evolução da obra, especialmente no setor G da construção. Veja só. Estamos de volta aqui da obra do novo Santuário do Divino Pai Eterno e para quem já esteve aqui, é exatamente a entrada de onde acontecem as missas todo último final de semana de cada mês. Eu estou novamente com o André aqui no Alô Devoto, o André que é um dos engenheiros responsáveis pela obra. André, o que acontece nessa parte aqui do setor G a partir de agora? Qual o planejamento? Maria, aqui a gente está numa etapa crucial, né, para as pessoas entenderem, né, do que a gente está falando, né, a gente priorizou e tem priorizado nas etapas os braços da cruz. Então, agora a gente está começando a construir uma praça que envolve um dos braços da cruz, o braço esquerdo. Então, a gente chama essa praça de praça envolvente.
é uma estrutura que futuramente, né, vai possibilitar a construção de lanchonetes, a parte de um refeitório, sanitários, parte administrativa. Então essa parte da praça envolvente, foi o que você começou falando, para as pessoas que visitaram a obra durante a romaria, para quem vem durante as missas, esse é aquele setor onde a gente passa para entrar na área das celebrações, né? Então esse setor, ele acontece em paralelo com o braço direito da cruz, né? Então as atividades vão acontecendo de forma dinâmica, e aí aqui a gente está começando as atividades. Foi feita uma parte das fundações, do bloco de fundação, e aqui a gente está mostrando aí uma parte de escoramento da estrutura. André, é interessante a gente falar também, como já mostrado, nós estávamos finalizando a parte do setor F e estamos finalizando, né? E essa parte acontece em paralelo, é isso? Isso mesmo, né? A obra é muito grande, né? A gente tem muitos recursos e recurso pessoal, então a gente precisa organizar esses recursos. Então imagina que a gente está fazendo uma construção de uma casa, né? Então a gente precisa, como a gente não consegue construir ela toda de uma vez, então vamos construindo um quarto, uma sala, e aí eu estou terminando a construção de um quarto, eu começo a construção da sala. Só um comparativo, né, para a gente entender do que a gente está falando. Então, a gente está finalizando o braço direito, né, chegando lá a 62 metros, e começamos a fazer essa parte da praça envolvente. Aqui a gente chega a aproximadamente 10 metros de altura, é uma etapa mais rápida, menos riscos envolvidos, e aí a gente está mesclando os recursos, tanto recurso financeiro quanto de pessoas. Então hoje, por exemplo, a equipe está dedicada aos trabalhos lá no braço direito da cruz, e aí aqui a gente volta, traz o recurso de pessoas, né, as pessoas para trabalharem aqui assim que finalizar algumas etapas lá, prioridade entregar esse braço da cruz, e aí a gente dá sequência aí nessa praça que envolve o braço esquerdo. É um trabalho de formiguinha, né? A gente pegou uma parte de colaboradores aqui para ajudar a finalizar o setor F e tudo que acontece aqui é graças à sua doação, devoto. Então, quanto mais você abraça a obra do nosso novo santuário, mais ele avança e segue, né? Crescendo a cada dia. Como vocês que estão em casa, quem já veio aqui na obra, já deu para perceber, já acompanhou de pertinho o quanto a nossa obra está ficando grande e linda, né? E André, quais as principais dificuldades aqui nessa praça, quando você fala desse retorno do pessoal, quando eles voltarem para cá, quais serão os principais objetivos, dificuldades aí da agora para frente? Aqui a gente está numa etapa mais complexa, às vezes, para a parte administrativa, vamos dizer assim, para a equipe que fica no escritório, engenheiros, né? Essa parte de planejamento, que é justamente a gente casar os recursos, recurso financeiro, né? Como você começou falando, né? Que é um trabalho de formiguinha da gente aqui e dos devotos, né, que auxiliam a gente com as doações, né? Então a gente faz esse trabalho. Então a gente precisa mesclar os recursos financeiros para a gente conseguir executar essa atividade e o recurso das pessoas, né, os trabalhadores. Então a gente precisa casar as atividades. Então, por exemplo, Maria, só para a gente entender, eu tenho uma equipe na obra que é contratado para montar o andame, para montar o escoramento. Eu tenho que dividir essa equipe, né? A equipe fica lá e fica aqui. Então eu tenho que ter um trabalho no braço direito e um trabalho aqui nesse setor da praça envolvente. E aí a gente vai mesclando essas atividades. Então esse trabalho é muito desafiador, porque a gente precisa planejar, executar isso com muito cuidado. Então é um trabalho que a gente vem fazendo já há aproximadamente um ano para a gente chegar nesse nível, né, de execução, de falar assim, não, a gente consegue fazer um braço, dar andamento nesse braço da cruz e fazer a praça envolvente. E aqui os riscos são menores. Quando comparado àquela altura ali, 62 metros de altura, aqui a gente tem um trabalho mais baixo, né? Um risco menor de queda de material, de pessoas, e as dificuldades aqui são diferentes, mas a nossa maior preocupação é justamente a gente colocar a obra para acontecer, os recursos, para serem utilizados da melhor forma possível. Nossa maior dificuldade, aí, sintetizando, é a parte administrativa, do planejamento, de como tudo vai acontecer. André, tem a parte administrativa, tem os devotos que contribuem muito para tudo isso acontecer, mas falando dos nossos colaboradores, eles também são muito dedicados nesse serviço? São, aqui a gente tem pessoas do Brasil todo, né? É uma mão de obra muito especializada, Maria, porque é um trabalho muito meticuloso, com muitos detalhes, a estrutura aqui é tudo muito grande, né? O volume das peças. Então, por exemplo, esse setor que a gente está fazendo agora, a gente tem pilares de 65 por 65 centímetros. Então, para a gente ter uma referência de uma casa, os pilares de uma casa são 20 centímetros, de um prédio, às vezes 50.
centímetros. A gente está falando de um prédio muito mais alto do que 10 metros de altura. Então são peças, né, de estrutura muito grandes. Isso demanda um conhecimento muito elevado e a gente tem um controle muito rigoroso do que a gente está entregando, do que a gente vai deixar de legado, né, dessa obra finalizada. E aí a gente tem esse cuidado, as pessoas trabalham, passam por treinamentos aqui, são pessoas que vêm do Brasil todo, muita gente de fora, do Nordeste, que a gente vai, treina, capacita, e aí eles conseguem executar essa obra com maestria. E o trabalho, a preocupação com a parte de segurança do trabalho continua, os registros, o controle é bastante rigoroso, apesar de a gente estar trabalhando mais baixo, mas o controle continua sendo muito rigoroso. E a gente agradece, né, a todos esses colaboradores que fazem também essa obra acontecer. E André, voltando no assunto que você falou, que aqui, nessa parte da praça, vai abrigar lanchonetes, lojinha também, provavelmente. Queria que você contasse um pouco dessa parte do projeto. Isso, aqui a gente está no nível térreo, no piso da igreja, né? Essa área de acolhida. Então, essa área é onde a gente vai ter a parte de vivência mesmo. Então, essa área onde a gente está futuramente, Maria, aqui vai ser um local de encontro das pessoas, né? Então, aqui a gente tem lanchonetes, o projeto é uma área muito parecida com a área de lanchonetes de um shopping. Né? Então, aquelas lanchonetes, lojas, uma parte comercial, as lojinhas, né? Aqui a gente tem banheiros, a parte de sanitários muito grande. Então é uma área que vai trazer um conforto para os devotos, um conforto para quem vem aqui para a obra. Então essa é uma grande área de vivência. Viu, sua obra não para, continua se desenvolvendo e você é peça fundamental para que esse trabalho não pare, para que esse trabalho continue crescendo e no ritmo cada vez maior, né? O que a gente quer. Então faça a sua doação 62-3506-9800. E aqui no programa Pai Eterno a gente sempre separa uns minutinhos para falar sobre as histórias de fé e conhecer testemunhos de graças alcançadas por devotos, filhos do Pai Eterno. E é isso que a gente vai fazer agora. Acompanhe. Ravi Daniel, quando eu estava grávida dele, né, durante a gestação, nos exames de rotina, eu descobri que estava com uma bactéria e aí poderia ser risco dele nascer com problemas de saúde, né? E aí eu sou muito devota do Divino Pai Eterno pelo meu padrasto, quando eu morava aqui, quando eu era criança eu morei aqui, fui para Natal, me casei e continuei morando lá. Eu tinha muita fé, tenho muita fé no Divino Pai Eterno e eu peguei e fiz uma promessa que o Divino Pai Eterno ia curar ele e eu ia nascer perfeito com saúde. E aí Ravi foi e nasceu e graças a Deus, ao Divino Pai Eterno, eu consegui vir em Natal esse ano pagar a promessa e agradecer pela graça alcançada. E você que nos acompanha por aqui, sabia que a gente tem um canal oficial aqui do Santuário Basílica de Trindade? Se você não sabia, eu te conto agora, para você descobrir aí na sua cidade como sintonizar a nossa TV oficial. É só você entrar no portal paieterno.com, é bem fácil, lá você vai encontrar um ícone escrito Onde Assistir. Clica nele, faça a pesquisa do seu estado e da sua cidade, assim você descobre como sintonizar na sua TV o canal oficial aqui do Santuário e assim ficar o dia todo conectado com a gente, tá bom? E de forma especial, mando um beijo para você que está aí no estado do Maranhão, tá lá em Imperatriz, nos assistindo pelo canal 28.1. Compartilhe, viu, aí na sua região. Esse é o canal oficial aqui do Santuário. Conte para várias pessoas para que cada vez mais gente conheça aqui a nossa programação, beleza? Faça a diferença. E se você ainda não sintonizou, entra lá na sua TV, faça essa sintonia, esteja sempre conectado aqui junto com a gente, é de graça, combinado? E se você tem dificuldade para fazer essa sintonia aí na sua cidade, tem problema não, liga para cá que a gente te orienta, tá bom? 62-3506-9800. E ó, o programa Pai Eterno de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Segue a gente lá nas redes sociais, @Basílica Pai Eterno. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece aqui na Casa do Pai. E eu te lembro, nosso encontro de amanhã já está marcado. Eu conto com você. Um beijo, se cuide e até lá. Tchau, tchau.